Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e hoje vamos continuar a falar sobre coisas que podem tentar comer o seu toba enquanto você não percebe, porque são seres espirituais ou vibrações negativas e coisas do tipo que estão ao seu redor todo santo dia, mas você nunca presta atenção nisso, porque qualquer coisa relacionada à área espiritual nada mais é do que coisa da sua cabeça. Então o que acontece? A gente já falou de um montão de coisa, certo? A gente falou como limpar, né? E como afastar essas influências de você, mas a gente sempre citava um pouco por alto, né? O que é que poderia vir atrás de você. Então, nesse podcast, eu quero falar sobre os bichos, certo? Que virão atrás de você caso você não faça nada disso. Porque muita gente fala, mas eu sou tão good vibes, não tem por que alguma coisa vir atrás de mim, não tem por que alguma pessoa agir contra mim, já que eu sou tão positiva e tão legal. Bom, sabemos que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Então, por conta disso, que você tem que se prevenir, né? Bom, mas antes de começar, eu queria avisar uma coisinha para vocês. Vocês devem ter reparado que a gente não tem postado matéria da Ars Arcanum aqui na Imperium Fortuna. E não se preocupem, não tem problema nenhum, é que o dono da casa, o Eren, ele tá ausente porque ele tava de mudança, certo? Mas eu já falei com ele, tá tudo bem, em breve ele volta. Então, por conta disso que a gente está tendo esse bombardeio de podcast e somente matérias da Tenebris Actus e da Petassum Corvus aqui na Imperium Fortuna, saca? Mas em breve, talvez umas 2 semanas, ele já volta, né? Então, vamos começar. Bom, primeira coisa, quando todo mundo começa a falar sobre energia, vibração, limpeza e etc., a gente fala sobre um negócio chamado larva astral, né? O que é uma larva astral? A larva astral, ao contrário do que muita gente acredita, a larva astral ela não é um ser que virá do plano astral e vai colar na sua bunda. Não. Uma larva astral, ela é criada no plano astral, porém ela é criada por um corpo físico, por sentimentos mentais, né? Acho que todo sentimento pode ser considerado mental, apesar de que muita gente vai discordar e falar que sentimentos são coisas físicas, porque na verdade é o cérebro e blá 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 blá. Gente, se a gente for levar em consideração os 3 corpos, ou seja, que a gente tem o corpo físico, o corpo mental e o corpo astral, a gente vai levar em consideração que os 3 estão ligados, certo? Um não existe sem o outro, e por conta disso, como cada um deles existe num plano diferente, eles vão afetar os seus planos entre si. Então, o corpo físico, ele vai sentir a influência do corpo astral, do corpo mental. Se você pensa uma grande cagada, essa grande cagada vai afetar o seu corpo físico. E aí você fica lá, ai, meu coraçãozinho dói, ai, meu Deus, que buraco no estômago. Se bem que buraco no estômago me lembrou, por ser carioca, me lembrou logo um tiroteio. E vai imaginar também que isso vai afetar no plano astral. Então, é tido que as larvas astrais, na verdade, elas são geradas por conta do seu corpo mental, vamos botar assim, ou seja, seus sentimentos negativos geram essas larvas astrais que vão sim ficar coladas no seu rabo, no seu corpo astral. E por conta disso, ela vai drenar essa energia que vai afetar o seu corpo físico. É nesse momento que eu gostaria que não fosse um podcast, mas sim um vídeo do YouTube, né? Que aí eu vou botar um quadro, né? Com o ciclo de como uma larva astral é criada.
Então, no geral, uma larva astral, ela é um ser astral criado por sentimentos negativos que uma pessoa tem e por conta disso ela afeta o seu corpo físico e também, obviamente, o seu corpo mental. Então, uma pessoa que não tem espiritualidade nenhuma, não liga, é ateu e etc., ela pode sim estar impregnada com larvas astrais. E aí vem uma perguntinha que as pessoas falam, mas o que é uma larva astral e o que é um verme astral? Algumas pessoas dizem que não tem diferença nenhuma. E realmente, se você for ver o termo larva, verme, eu sei que são coisas diferentes, né? Porque a larva ela deveria se transformar em alguma coisa e não vir uma borboleta, nem uma mariposa, nem nada do tipo. Algumas pessoas consideram que a larva se torna um verme astral. Então, o que acontece? Uma pessoa que ela tem muitos sentimentos negativos, que seria raiva, tristeza, inveja, solidão e todo esse kit gótico, emo, que a gente já conhece, por conta disso, ela cria essa larva astral e conforme essa larva tá colada nessa pessoa, ela vai se alimentando desses sentimentos negativos que a pessoa exala e então essa larva vai acabar se tornando um verme astral. Esse verme astral seria então um ser não consciente, mas instintivo, que faria com que a pessoa fosse obrigada a continuar sentindo aquilo. Se vocês pararem para pensar, seria como se ela criasse um pequeno demôniozinho para ela. E aí esse demôniozinho ficaria, né, tentando fazer com que a pessoa se mantivesse na bad trip para sempre, para que ele pudesse se alimentar e continuar existindo. É um papagaio que você criou, mas é um papagaio vampiro. É um papagaio que passou a noite com um morcego. E aí acordou no seu ombro. O que é meio assustador, né? Se você parar para pensar, para uma pessoa que não tem nenhum tipo de preparação espiritual para limpeza e coisas do tipo, imaginar que só dela sentir algo ruim, ela já cria essas larvas. Uma das manifestações mais observadas de larva astral é quando você fala com uma entidade consciente espiritual, pode ser um Exu, pode ser um Daimon, pode ser um anjo, pode ser qualquer coisa do tipo, e ele olha para você e fala que você está sujo, certo? Normalmente as pessoas têm muito disso falando com herê, né? Porque as pessoas enxergam muito o herê como se fosse um espírito de uma criança, né? Vamos botar assim, um espírito infantil. E normalmente ele fala, você é muito feio, ou você tá fedendo, ou você tá sujo. Normalmente é porque essa pessoa ela tá passando por algum problema, né? Vamos botar emocional ou coisa do tipo. E aí, por conta disso, ela está criando essas larvas astrais, certo? E essas larvas astrais estão coladas no corpo astral dessa pessoa. Então lembra muito, já que tá na moda o Last of Us, imagina aqueles carinhas lá que estavam cheios de fungo colado neles. Então seria mais ou menos isso, mas com larvas. Cara, dá pra fazer até um jogo e um filme de terror só com todas essas especificações espirituais que a gente tem citado. Então imagina uma pessoa andando com um montão de larva colada nas costas dela, e essas larvas com o tempo acabam se tornando vermes que ficam enroladas na pessoa. E aí eles vão forçando a pessoa a manter aquele comportamento de sentimento negativo ou odioso ou ruim e não socialmente aceitável, certo? E aí, por conta disso, ela vai ficar nesse ciclo vicioso de criação, né, de larvas e vermes no corpo dela. Isso é uma pessoa que não faz limpeza nenhuma. E lembrando que quando eu digo limpeza nenhuma, é nenhuma mesmo, porque lembra que eu citei um bom banho já tira isso de você? Porque isso são coisas que você mesmo cria. Então, um bom banho, uma boa música, um bom incenso, um bom perfume já vai te salvar
de se transformar nesse monstro espiritual que eu tô citando aqui. Então esse daí é o básico do básico. E aí a gente tem a questão do que mais, né, pode afetar a sua área espiritual. E a gente citou o miasma, né? O miasma, ele, na verdade, ele pode te afetar mesmo que não seja você o criador dessa energia negativa. O miasma seria mais ou menos, vou deixar bem claro, seria mais ou menos como um grande fedor espiritual, certo? Que uma pessoa exala. Já falei aqui antes para vocês sobre a expansão energética, e essa expansão energética pode sim impregnar no ambiente, em pessoas e em objetos. Então, essa expansão energética dela, que fica impregnada nos ambientes, as pessoas chamam de miasma. Esse miasma, algumas pessoas com visão, terceira visão, visão espiritual, vamos botar assim, enxergam como se fosse uma espécie de lodo, realmente, ou de líquido gosmento, preto, escuro, né? Que fica impregnado em alguma coisa, normalmente nas paredes, nos cantos escuros, e por conta disso a gente cita muito a limpeza do ambiente, né? Porque o miasma ele tende a ficar impregnado nos cantos escuros das casas. Então, o miasma ele pode afetar uma pessoa que é good vibes, porque ela foi num ambiente onde uma pessoa bad vibes, ou seja, uma pessoa que tá passando pelo primeiro processo, impregnou o ambiente. Então, eu já vi acontecer muito isso com pessoas que começam um novo relacionamento. Ela vai visitar o namorado ou a namorada, certo? E quando eles estão na casa da pessoa good vibes, o casal tá hiper feliz, hiper tranquilo. Quando ele vai visitar, né, na casa do cônjuge, vamos botar assim, lá eles se sentem mal, brigam e sempre dá merda. E aí você pensa, mas por quê e tal? Por quê? Vamos botar que o ambiente da pessoa número 1 é um ambiente limpo. Ele ouve o nosso podcast, ela tá na Imperium Fortuna, ele é apoiador lá do nosso Apoia-se, e aí por conta disso ela sabe exatamente como manter a casa dela limpa espiritualmente. Porém, a pessoa 2, ela não sabe de nada disso. Ela acredita que não precisa e por aí vai. Então a casa dela realmente tem um miasma que foi criado pelos sentimentos negativos daquela pessoa quando ela não está sendo protegida pela pessoa 1. Quando a pessoa 1 vai para casa dessa pessoa, onde o miasma está espalhado, então imagina assim, você entrar num ambiente e tem um mau cheiro espiritual, tem lodo espiritual colado nas paredes, tem poeira espiritual espalhada pelo chão, certo? Isso vai acabar tentando influenciar a pessoa 1, que é limpa. A não ser que ela tenha um amuleto ou algum tipo de proteção, ou que ela mesma faça um banimento, como eu citei, na casa da pessoa 2, ela vai acabar em um dado momento sendo influenciada por aquela energia. E ela vai, inclusive, começar a ter alguns pensamentos que ela não tinha, certo? Porque ela era good vibes. Então, o miasma, ele não é consciente. O miasma, ele não vem de um plano astral, ou de um demônio, ou qualquer coisa do tipo. O miasma, ele tende a ser criado por uma pessoa e é impregnado em um determinado ambiente local e ambiente é a mesma merda, né? E objeto e em outras pessoas. E vocês devem ter reparado que eu sempre tento dar essa comparação de sujeira com energia negativa. Então sim, cara, apesar de parecer muito assustador e que isso ia ficar realmente muito legal num filme, série ou jogo, é muito simples de você se livrar disso. Basta você ter ouvido os podcasts anteriores, certo? Lembrando que tá lá na imperiumfortuna.com, tá na nossa página do Facebook, tá no nosso Instagram. Então, basta você olhar lá que você vai ver que não é nada difícil você se livrar disso. Apesar de acontecer todo dia, não é nada de tão absurdo assim, certo? E aí a gente já entra numa outra questão, que são os vampiros. Quando a gente fala vampiro,
por conta dos anos 90, acho que anos 90, se não me engano, a gente tem a Anne Rice e os seus vampiros sexy. Ela romantizou bastante os vampiros, eu acho até maneiro, né? A molecada se amarrava. Antes disso, a gente tinha uma visão de um vampiro mais rico, certo? Era um vampiro coroa, rico, que morava num castelo isolado. E antes disso, a gente tinha uma visão de um vampiro que hoje as pessoas simplesmente chamam de Nosferatu, né? E o Nosferatu, sim, representa mais ou menos como seria um vampiro espiritual de verdade. Ele é um ser feio, decrépito, deformado, e que ele mata e absorve, sim, o sangue, no caso a vida, a vitae, da sua vítima, né? Então, vamos botar que o nosso vampiro astral, vamos botar assim, o vampiro energético, ele é mais parecido com um Nosferatu do que com um Lestat, saca? E o vampiro astral, por que eu não chamo de vampiro astral, eu chamo somente de vampiro? Porque nem todo vampiro é astral. Você pode sim ter pessoas que são vampiros energéticos, ou vampiros vibracionais, vamos colocar assim. Apesar de que não existe essa opção de que uma pessoa possa se alimentar de energia de outras pessoas ou de outros seres, existe sim a opção da pessoa absorver a energia de outros seres e de outras pessoas. Não para viver, mas simplesmente por algum problema que ela possa ter. Então vamos começar falando sobre os vampiros astrais. Os vampiros astrais, eles, teoricamente, de acordo com algumas leituras, etc., eles são atraídos, certo, por sentimentos de raiva, sexo sem amor. Eu chamaria de perversão sexual, mas hoje em dia perversão sexual tá na moda. Então, muita gente tá achando que isso é bonito, mas não é não, sacou? Perversão sexual é diferente de fantasias e etc. Então o que rola? Esses vampiros, eles seriam atraídos por isso. Então eles não criam esse sentimento na pessoa. Mas quando elas encontram uma pessoa que curte essas coisas, elas tentam intensificar isso para então absorver aquela energia. Ou seja, um vampiro, um ser que é um vampiro espiritual, vamos botar um vampiro astral primeiro, que seria um ser que não é físico, não é do plano físico, mas sim de outros planos. Ele vem no plano físico e procura uma pessoa que vá poder alimentá-lo. Uma pessoa pura e casta, ela vai poder ser influenciada por um vampiro astral. Então ela vai se tornar um pervertido sexual? Não. Mas uma pessoa que é uma pervertida sexual, ela vai atrair um vampiro astral? Sim. Ou seja, ele não vai mexer na tua cabeça. Mas você é um buffet de energia ambulante para ele. E o que ele vai fazer quando te encontrar é intensificar a sua necessidade de criar aquele tipo de energia. Ou seja, se você é um cara que adora pancadaria, violência e etc., você era nível 1, ou seja, você era um cara que, tipo, se alguém mexesse com você, você metia porrada. Se um ser astral, vampírico, colasse em você, você depois disso ia começar a procurar a briga, você depois ia começar a brigar por nada, depois você ia começar a bater em quem não merece, depois você ia começar a espancar quem não merece, ao chegar ao ponto de você matar pessoas inocentes, saca? Ele te intensifica e vai ficar se alimentando de você. Se você parar pra pensar, é complicado um vampiro astral, porque ele pode ficar com você a sua vida inteira, desde que você é criança. Crianças, apesar de todo mundo achar fofinho e tal, etc., crianças podem ter sentimentos negativos. E isso gera energia negativa, que pode sim fazer com que um vampiro astral, no caso, cole do lado dela e siga ela a vida inteira, porque pra eles não faz diferença a sua idade. Não tem tipo, eles não vão te dar carteirada, ó, só maior de idade pode ser vampirizado. Não, isso não existe.
Então, sim, um vampiro astral ele pode colar na pessoa a vida inteira até que ela morra. Inclusive que ela morra por conta disso, saca? De uma consequência do que aconteceu, né? Então, para você se livrar disso, já sabemos como fazer. Bom, e um ser físico pode se tornar um vampiro astral? Sim. Uma pessoa ela pode vampirizar outra. Normalmente é por conta de anomalias de chakra, né? Ao invés dela expandir energia, ela acaba absorvendo energia porque ela tem algum chakra que está doente. Por conta disso, ao invés dela expandir, ela vai absorver a energia de outras pessoas, aquela energia não serve para ela, então por conta disso vai estragar ainda mais o chakra que já estava com defeito, certo? Interessante, né? Parece que é uma coisa complicada pra cacete, mas na verdade não, é só um problema. Como você conserta isso? A gente vai falar depois. Na verdade, a gente já tem matérias sobre, mas eu acho que eu não gravei nenhum podcast sobre como resolver as anomalias de chakra. Mas para você se tornar um vampiro, ou seja, um ser físico, se tornar um vampiro energético, ele precisa ter uma anomalia, ele precisa estar doente para que então isso aconteça com ele. E aí, como é que você se livra de uma pessoa dessa? Bom, você pode simplesmente se afastar da pessoa, ou você pode criar um amuleto, ou você pode então tratar a pessoa. E aí é que entra a questão: tratar a pessoa, ela vai querer? Talvez sim, talvez não, certo? Por quê? É uma doença. Ela não sente a necessidade de absorver energia de outras pessoas. Aquilo acontece com ela porque ela está doente, certo? Ai, mas ele parece tão feliz quando ele vê todo mundo fudido. É porque ele não sabe fazer de outro jeito. Anomalia de chakra é outra coisa que pode sim ocorrer desde que você é pequenininho. Pode acompanhar você a sua vida inteira, na verdade. Se ninguém chegar e observar, não vai rolar. E quem pode observar isso? Aí vem aqueles guru malucos, hein, que olha pra você e fala: tua aura tá meio zoada. Você tá tremendo, sua energia tá vibrando de uma forma diferente. Alguns vão chegar ao ponto de falar: olha só, estou vendo que o seu chakra tal está com um problema. Mas eu vou gravar um podcast somente de anomalia de chakra e como verificar isso, porque afeta o corpo físico. Vocês vão se amarrar e faz parte do assunto. Então a gente vai falar disso aí depois. Bom, e já estamos batendo os nossos 20 minutos. Dessa vez foi até bem rápido. Ainda tem mais algumas coisas para eu falar. Eu tenho que falar sobre o Egum, eu tenho que falar sobre o Kiumba, eu tenho que falar sobre o Kakodaimon, eu tenho que falar sobre um monte de coisa, que são os bichos que podem comer o seu rabo se você não se cuidar, certo? Mas, pro podcast não ficar tão longo, eu vou terminando por aqui. Então, vocês já sabem, a gente tem o nosso portal, imperiumfortuna.com, atosnegros.com.br, temos o nosso Instagram, temos o nosso Facebook. E se você gosta muito do nosso conteúdo, não esquece de dar um like, de compartilhar com a galera. Manda o link, a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, a gente está no Google Podcast, a gente está no Castbox, a gente tá em tudo que é buraco que toca podcast. Então, pode ouvir de qualquer lugar. E no YouTube. Lembrando que agora no YouTube eu voltei a atualizar. Faltam 16 pra gente sincronizar o Spotify com o YouTube. Faltam 16, mas eu tô chegando lá. Lá é postado toda sexta e toda segunda-feira, meia-noite, um vídeo apostado lá com o podcast. Mas são os podcasts antigos. Então, quem já ouviu aqui não precisa ouvir no YouTube, mas quem só acessa pelo YouTube pode ouvir por lá. Lembrando uma coisa, galera, o Spotify, para ouvir os podcasts, é de graça, tá? Muita gente veio falar comigo que não podia ouvir no Spotify porque o Spotify é pago. Não, gente, os podcasts vocês podem ouvir à vontade, certo? E lembrando que a gente tem a nossa loja que vende produtos exatamente para limpeza de ambiente. Então, se você realmente está interessado nisso, você está agora com medo das coisas que podem te atacar, Made in Magic, o link tá nas nossas postagens, certo? Só ir lá no Instagram, ver os produtos, vocês vão se amarrar, é tudo de altíssima qualidade. Eu sei porque eu já vi. Então, vocês vão se amarrar. E, inclusive, vamos vender kits novos. A gente está fechando aí umas parcerias muito maneiras.
E é óbvio, se você gostou muito do nosso conteúdo, você quer podcasts mais longos, mais bonitos, mais fofos, com mais gente, a gente tem o nosso Apoia-se, certo? Então vai de 5 a 50 reais, você vai poder pedir matéria, você vai ganhar voucher na loja, você vai poder participar de podcast. Então dá uma olhada lá, certo? 5 reais por mês, gente, não dá nem um maço de cigarro, a não ser que seja um cigarro paraguaio. Então, pô, tenta ajudar a gente aí, que a gente tá aqui de terça a sexta-feira postando. Se rolar mais apoiadores, a gente vai ficar de segunda a sábado postando pra vocês, certo? Então, não esqueçam disso. Lembrando que temos também o nosso Três Tapas, que é o nosso programa de entrevista. Já saíram 2 edições, a galera curtiu bastante. E em breve, é de 15 em 15 dias, já temos mais entrevistas gravadas. Então, já sabe, se vocês gostaram dos 3 tapas que uma pessoa levou, comenta lá, dá like, fala que quer mais tapa, que a gente vai gravar mais um com a mesma pessoa. E aí a gente vai fazendo isso daí durante o ano todo, certo? Então, galera, por hoje é só. Até a próxima. Fortuna!